Olá, hoje vamos falar sobre a alopecia androgenética. É um tipo de queda capilar não cicatricial. A alopecia androgenética é uma condição que acomete tanto mulheres quanto homens. Vamos então perceber, vamos destrinchar isso. O que é a alopecia androgenética? A alopecia nada mais é do que perder cabelo ou perda de cabelo. Andro é por conta da presença dos hormônios que são responsáveis por esta perda de cabelo. Genética é por conta da presença de mais de 200 genes que estão relacionados a esta queda capilar. Por esta razão, existe sim uma predisposição em alguns casos de alopecia androgenética ou a famosa calvície. Esta predisposição genética pode vir dos avós, bisavós, trisavós, ou seja, ela vai até a terceira, a quarta geração. A alopecia androgenética é considerada como doença do couro cabeludo ou uma patologia capilar. Mas é um pouco difícil, é um pouco pesado chamarmos de doença porque é algo crônico. A alopecia androgenética não tem cura. É uma condição em que a pessoa que desenvolve ela precisa estar constantemente em tratamentos e cuidados para que a situação esteja controlada. Além disso, a alopecia androgenética não afeta diretamente a saúde do indivíduo, então é complicado nós chamarmos... Complicado não, até porque a Condição Estatística de Doenças Internacional considera ela como doença. E sim, a alopecia androgenética é uma patologia do couro cabeludo, mas por conta do que eu já expliquei anteriormente e por não afetar diretamente a saúde do indivíduo, é um pouco mesmo pesado de chamarmos de doença. Para os homens é chamado de alopecia androgenética. Já quando se trata de mulheres, o tema é um pouco discutido, o nome é um pouco debatido. Uns chamam de alopecia padrão feminino, outros de calvície feminina, outros de alopecia androgenética feminina ou alopecia androgenética padrão feminino. Por que existe esse debate, essa discussão em torno da nomeação quando se trata de mulheres? Porque algumas mulheres que desenvolvem alopecia androgenética, nos seus exames não se encontram quantidades tão relevantes assim de andrógenos no seu sangue, na sua corrente sanguínea. Ou seja, ao pedir um exame para analisar o nível de andrógenos no sangue da mulher, observa-se que não existe ou não há uma quantidade que justifique a alopecia androgenética de estar a acontecer naquela mulher. E nenhuma outra característica de hipogonadismo. Por esta razão, alguns pesquisadores questionam o nome de androgênico, ou seja, alopecia androgenética. Alguns pesquisadores questionam, discutem, debatem ainda sobre isso, por conta da presença ou ausência de hormônios andrógenos. Daí a palavra andro, conforme falamos anteriormente. Por isso que o nome ainda é muito discutido. Uns defendem que é alopecia padrão feminino, outros dizem mesmo que é alopecia androgenética padrão feminino, ou por aí vai, conforme já falei aqui. Agora vamos entender como funciona e qual é o papel dos andrógenos neste processo. Até os dias de hoje, o que se sabe sobre a alopecia androgenética é que ocorre a miniaturização do folículo piloso e uma involução dos fios de cabelo. Ou seja, os fios vão afinando, até chegar ao ponto em que este folículo piloso não terá nem força sequer de produzir novos fios de cabelo. Para os homens, a evolução da alopecia androgenética é mais rápida em relação às mulheres, porque os homens têm um ciclo de crescimento capilar mais curto. Por exemplo, na mulher, a fase anágena pode durar de 6 a 7 anos. Aquelas mulheres que conseguem adquirir um cabelo grande que vai até a bunda. Já os homens, a sua fase anágena dura em média 2 a 3 anos. Por esta razão, é muito mais rápido, muito mais notório o desenvolvimento da alopecia androgenética em homens em relação nas mulheres. Agora, como vamos avaliar a alopecia androgenética? Primeira característica, a alopecia androgenética, ela não causa uma queda capilar abrupta, ou seja, o paciente com alopecia androgenética não passa a mão no cabelo e vê a sair cabelo na maioria das vezes. Há sim alguns casos que são excepcionais.
Então, este paciente vai observar mais a densidade capilar a diminuir, a reduzir. Ou seja, quem tem um cabelo mais cheio vai observar um cabelo que está mais vazio, vai começar a observar algumas riscas, como por exemplo nas mulheres, a risca aqui da frente vai estar mais alargada. Aos homens, na maioria das vezes, é aqui nessas entradas ou aqui no centro da cabeça, que vamos começar a observar a redução da densidade capilar. Os clientes podem reclamar do afinamento da haste capilar, ou seja, eles começam a sentir e a observar que o fio de cabelo está mais fino. Na maioria das vezes, o que não é bom, os clientes só buscam por ajuda quando esta situação já cometeu mais de 50% da densidade capilar. Vamos então perceber como é que ocorre essa miniaturização dos fios. A miniaturização dos fios ocorre por conta do hormônio DHT, dihidrotestosterona. A miniaturização dos fios ocorre por conta da presença do hormônio DHT, dihidrotestosterona, que exerce sobre o folículo piloso. A dihidrotestosterona, que é o DHT, é uma prima da testosterona. Testosterona encontrada no organismo do ser humano, encontrada no organismo do indivíduo que desenvolve a alopecia androgenética, é convertida em DHT, a famosa dihidrotestosterona. Quem faz esta conversão de testosterona para dihidrotestosterona é a enzima 5-alfa-redutase, que está no nosso organismo, não tem como nós removermos ela. É exatamente neste processo, nesta reação bioquímica, aonde entram os antiandrogênicos, que têm a função de bloquear esta conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Por esta razão, os antiandrogênicos são aliados muito importantes para nós que trabalhamos com terapia capilar, saúde capilar, para nos ajudar a reverter o máximo possível a situação que está a cometer os nossos pacientes, que é a alopecia androgenética. A DHT encontra-se na nossa corrente sanguínea e ela consegue chegar até ao folículo piloso. Ali não se sabe exatamente como ela age, mas o que se sabe é que, de certeza, ocorre alguma reação bioquímica e culmina na miniaturização do folículo piloso e, por sua vez, no afinamento do fio de cabelo. O que os estudos propõem é que o folículo piloso de quem desenvolve a alopecia androgenética tendem a ser mais sensíveis a DHT em relação aos outros. Isso dá-se por quê? Porque a alopecia androgenética também, na maioria das vezes, atua mais aqui na occipital e na parte da fronte. São áreas em que o folículo piloso são mais sensíveis. Por esta razão é que em alguns exames de sangue costuma-se observar que a presença de DHT está negativo, ou seja, não tem uma quantidade relevante. Mas porque o Antônio tem o folículo piloso sensível em relação à presença de DHT, ele vai sim desenvolver uma queda capilar. A outra pessoa pode ter até o hormônio de DHT na sua corrente sanguínea e não ter esse folículo piloso tão sensível assim e não desenvolver a alopecia androgenética. Então, o DHT, ele está na nossa corrente sanguínea, que por sua vez, ele tem contato com o folículo piloso. E ele estando aí com o folículo piloso, ele vai ter esta ação sobre o folículo piloso, que é a miniaturização. Ele miniaturizando o folículo piloso vai diminuir, ou seja, vai afinar também a fibra capilar. E a fibra capilar vai afinando, até um ponto em que ele não pode mais crescer. Mas isso acontece com pessoas que têm sensibilidade a este hormônio DHT. Perceba comigo, todos nós temos o hormônio DHT no sangue, mas nem todos nós desenvolvemos a alopecia androgenética. Se o DHT fosse responsável 100% do afinamento do folículo piloso, todos, absolutamente todos, desenvolveriam a calvície. Mas não é o que acontece. O DHT não miniaturiza todos os folículos pilosos. Então,
O DHT, por afetar maioritariamente os folículos mais sensíveis, que é a parte da occipital e da fronte, é por esta razão que pessoas que desenvolvem alopecia androgenética, quando decidem fazer um transplante capilar, remove-se os folículos da parte de trás e vai se implantar na parte da fronte ou na parte afetada com a queda. Ou seja, mais uma vez, remove-se os folículos que não têm sensibilidade ou não têm tanta sensibilidade à presença de DHT e coloca-se na área em que os folículos têm sensibilidade. Porque perceba, se fosse simplesmente a área e não o folículo que se encontra naquela área, estes folículos transplantados da parte de trás para a parte de frente, com o tempo também haveriam de sofrer o afinamento, a miniaturização e, por sua vez, o afinamento. Mas não é isso que ocorre. Após o transplante capilar, o cabelo não volta a cair. Por quê? Porque removeu-se ou transplanta-se os folículos da parte de trás e coloca-se na área em que houve aquela queda. E como os folículos têm a mesma característica, ou seja, não são sensíveis ao hormônio DHT, o cabelo não volta a cair. Agora, você sabia que a alopecia androgenética não é simplesmente causada pelo hormônio? Sim, estudos mostram que a alopecia androgenética não é só desenvolvida por conta da presença do hormônio, também é causada por conta de microinflamações e estão associadas à expressão desregulada ou desregularizada de citocinas pró-inflamatórias, que acabam por causar uma inflamação que ao indivíduo passa despercebido, e esta inflamação é crônica, podendo ser assim um fator agravante. Estudos mostram também que a presença de radicais livres agindo sobre o folículo piloso também podem ser fatores agravantes para a alopecia androgenética. Esses mesmos autores mostram como os antioxidantes podem ajudar a combater a sensibilidade do folículo piloso. Neste caso, a produção dos radicais livres pode ser ocasionado por conta do estilo de vida, o que este indivíduo está exposto, os hábitos do indivíduo também. Com tudo isso, pretendo passar a vocês que a alopecia androgenética também tem uma influência externa como exposição excessiva a poluentes, raios ultravioleta e enfim. Sendo assim, a alopecia androgenética não é só uma questão genética e hormonal. Cigarro, álcool, má alimentação e estresse e outros são grandes influenciadores. Para classificar a alopecia androgenética, utiliza-se uma escala conforme vocês observam aqui nesta imagem. Para a masculina, ela começa na frente e vai se desenvolvendo. Já a feminina não, começa no centro e também vai afastando. Para as mulheres, a tática boa e bem prática para se analisar se estamos diante ou não de uma alopecia androgenética é observarmos o risco da parte de frente. A risca vai se alargando, a chamada risca de tipo árvore de Natal. Vamos agora perceber a tricoscopia de uma alopecia androgenética. Quando se trata de uma alopecia androgenética, nós observamos muitos fios velos. Esses fios velos são mais finos, mais fracos e mais curtos, diferentes dos demais. Mais de 10% de fios velos em uma mulher pode caracterizar a alopecia androgenética. E nos homens, mais de 20%. O paciente que só tem alopecia androgenética não costuma reclamar de queda, mesmo que façamos o teste de tração conforme vimos na aula prática. Não evidenciamos queda excessiva. Pode até ser que ele tenha uma queda que não é normal perder diariamente. Porém, ainda assim, não é uma queda acentuada. Que observa-se o cabelo a cair a casa toda, ao tomar um banho, ao dormir. Não observa-se isso em pacientes com alopecia androgenética. A alopecia androgenética ou calvície não tem falhas, não cai cabelo em forma de placa delimitada, como na alopecia areata, por exemplo. Resumindo, a característica da alopecia androgenética são afinamento dos fios, presença de fios velos, ausência de queda e evolução das escalas que nós vimos aqui há bem pouco tempo. Aguardo por vocês na próxima aula.